E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Olha, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma reflexão que vai fazer muito sentido para você. Talvez se você estiver passando por um momento que você não está entendendo, a partir desse vídeo você vai começar a refletir melhor sobre a sua situação. Então eu quero muito a atenção de vocês, que o testemunho de hoje, a reflexão de hoje é do pastor Theo Hayashi, o que ele fez com os filhos dele. Então preste atenção. Eu tive uma experiência agora, mês passado, que eu levei meus 2 mais velhos pra África. Tá. Entendeu? Então fui pra Entendi. Gana, país de Gana. E meu pai espiritual é de Gana. Então a gente passou uns 3 dias lá na casa dele. E depois fui pra conferência que eu ia pregar. Agora, a conferência que eu fui pregar lá é a maior igreja de Gana. Então é uma parada assim, mega blaster. E com muita gente, né? Então, quer dizer, eu fui lá, tal, beleza. Você vê uma realidade que você fala assim, mano, isso aqui é... As megas igrejas da África é no outro patamar das megas do Brasil. Então, impressiona. Impressiona, cara. Eu nunca vi aquelas coisas que eu vi lá. Mas, enfim. A questão não era nem isso. A questão era que eu tinha um schedule, uma programação que eu estaria ministrando, e tinha um dia que eu não tinha nada pra fazer, teoricamente, na conferência. E eu cheguei, eu perguntei pro meu host, o cara que tá cuidando da gente, cara, tudo bem se eu pegar esse dia e fazer o meu próprio rolê? E o cara falou, não tem problema não, cara, pode fazer. Beleza. E a nossa igreja, eu tô falando Monte Sião, lá atrás, quando eu era criança, nós já apoiávamos a pastora da minha mãe, que era, a gente chamava ela de Sister Miller. A Sister Miller, ela fazia cruzadas de milagres na África com Telly Osborne, essas paradas assim, isso na década de 50, 60. E daí, chegando na idade dela mais avançada, ela entendeu que ela tinha que transicionar esse ministério de cruzadas de milagres para construir uma base missionária de treinamento, entendeu? E só que ela foi pro meio assim, que nem eles falam lá na África, do bush. É o meio do lado do nada, onde não tem civilização. Entendi. Onde não tinha eletricidade. Quando ela ia lá fazer as cruzadas de milagres, não tinha eletricidade, não tinha água corrente, não tinha, assim, saneamento, não tinha nada. Não tinha... Levava uma tenda, lembra daquela época que a gente estuda na história da igreja de Big Tent Revivals, né? Ele leva aquela tenda, tipo de circo, arma. Gerador. E toda noite... Monta o som. Vai, reunião, culto, milagres, cruzadas e tal. Beleza. Então, lá onde ela fazia, que era uma região pobre, assim, você tá em Accra, que é a capital, a gente dirigiu quase 3 horas, entre 2 a 3 horas pra chegar lá. E daí a gente chegou lá, tem uma baita de uma base que a nossa igreja também aqui em São Paulo ajudou com ofertas e não só a gente, várias igrejas ao redor do mundo que conheciam o ministério dela. Mas eu falei assim, cara, isso aqui eu lembro quando eu era criança, adolescente, na verdade já era adolescente, a gente ter investido pra essa base missionária e tal. Eu falei, cara, eu quero levar os meus meninos lá, porque eu sabia que era uma região bem carente. Aquilo lá que você vê em documentário. E a gente tava nas megas igrejas de só em lugar top. Que nem representa a nação, né? Não, e daí eu falando, meus filhos pensam que isso aqui é África, isso aqui não é. Tá ligado? Eu falei, eu quero pegar esse um dia. Cara, a gente foi pra vilarejo. Era um vilarejo de pescador. Mas, cara, é assim, é uma pobreza. Uma pobreza que meus filhos ficaram chocados. E daí eu falei pro cara que tava dirigindo pra gente, um missionário americano, falou assim, cara, será que é seguro a gente parar aqui? Ele falou, não, é seguro, mas você quer fazer o quê? Eu quero andar com meus filhos. A gente parou. Uma vila? Numa vila de pescador. O Jojo tava lá com a gente. Cara, e ele acompanhou essa viagem. O Douglas, só de você sair do carro, o cheiro. Cara, o meu filho começou... Eu falei, calma, segura. Vocês precisam entender a realidade do mundo. Tem milhões. Eu falei, vamos andar aqui. Bilhões. A gente literalmente andou no lixão, velho. Com bezerrinho saindo, crianças da idade dos meus filhos brincando no meio do lixo. Um rio que era um esgoto. E daí eu sentado lá com eles lá. Os caras construindo os barcos lá pra sair pra pescar, porque é a maneira de sobrevivência deles. E eu falei assim, vocês estão vendo como Deus é bom com vocês? Entendeu? Então você tá falando assim, eu concordo, eu levei meu filho pro Japão também. Sim. Vai ver o que dá pra fazer. Os dois lados, né? Só que o outro lado também, cara, você tá vendo entendeu? Aquela ideia, cara, a gente é muito abençoado no Faz Brasil. muito sentido, os dois lados, né?
Até porque ele vendo isso, falou assim, cara, dá pra fazer solução pra isso, né? É isso, cara, entendeu? Então, eu falei, daí, olha só que coisa doida. Daí, beleza, a gente teve esse momento lá, naquele dia, a gente passou o dia lá. E os meninos, tipo, dificuldade até de comer a comida, né? E eu, tipo, tentando achar um jeito aqui pra ser educado também. Falando, só come isso aqui, depois... Mas eu falei, eles têm que experimentar isso. E experimentaram. Voltamos ao Brasil. Beleza. Daí voltamos pra... Que nem eu falei, a gente chegou aqui em São Paulo. Daí voltamos pra São Paulo, fizemos a mudança. Começou a escola, aula. Daí, primeira coisa que a Júnia faz vamos ver material escolar, comprou lancheira nova. Beleza. 2 dias de lancheira nova, um deles perde a lancheira. Ah, velho, eu sentei e falei, vamos conversar sobre essa lancheira. Você lembra mês passado que a gente tava lá na África? Você foi lá e você pegou a lancheira que você queria. Como é que você... Ah, esqueci. Então, quer dizer, assim, esse tipo de coisa, que assim, eu passei 30 minutos, eu fiquei pensando na minha cabeça, cara, o que eu tô fazendo aqui? 30 minutos, o que eu poderia estar fazendo com 30 minutos? Mas eu falei, não, isso aqui é minha missão, eu preciso criar esses meus meninos para entenderem o valor das coisas. Porque eles estão vivendo uma vida que eu não vi. Eles estão tendo acesso às coisas que nem você falou dos teus pais. Eu digo o mesmo. Eu dou para meus filhos condições que, pela graça de Deus, eu consigo hoje, mas que eu não tive, talvez, condições crescendo. E que pode ser a ruína deles, né? Exatamente. É isso que eu tenho pensado muito. Exatamente. Cara, por isso que a minha ênfase... É muito louco ter uma linha, né? Vamos parar aqui, vamos morar no lixão. Tem uma linha daqui pra baixo que é subdesenvolvimento e tem uma linha daqui pra cima que é subdesenvolvimento. É uma doideira isso, né? É aquela fala lá do Sheik lá, não sei, é aquela fala famosa. Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis. Então, quer dizer, cara, assim, eu fico pensando, minha mãe não tinha condição pra me dar as coisas que eu tô dando pro meu filho, mas o que ela me dava? Princípios. E eu não posso substituir princípios por presentes. E a tentação é essa. Porque é o mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil e às vezes você apazigua uma necessidade, culpa, né? Uma culpa nossa, pra eu manter rodando o circo aqui, velho. Eu não posso fazer, o motor não pode parar. Cara, isso é muito forte. Meu Deus, que incrível, hein, galera? A gente pensa que às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas existem realidades muito piores do que a nossa. Esse podcast ele vai estar aqui na descrição, o link dele. Então, se você quer acessar esse podcast completo e assistir, olha, eu posso te garantir uma coisa, tá muito edificante. Então, clica aqui na descrição e vai lá ver esse podcast completo. E só a gente vendo essa realidade pela perspectiva de outras pessoas, porque nem todo mundo vai ter esse acesso, né? Só que vai ter mais esse acesso é o ministério missionário. Então, que nós possamos orar por essas pessoas, para que Cristo venha fortalecer a eles, porque realmente eles estão exercendo aquilo que diz em Marcos, Mateus, né? Lucas, né? Que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, às vezes a gente passa por dificuldades, tribulações e acha que aquilo ali é o fim do mundo, e quando a gente olha com outras lentes o que outras pessoas estão passando de nível de pobreza, de miséria, a gente acaba acordando para a realidade. Uns acabam acordando, né? Outros não. Eu nunca passei fome, graças a Deus, meus pais, eles sempre supriram, mas assim, eu também não tive aquela vida majestosa. Para mim, minha mãe era tão tranquila com a gente que se tivesse feijão e farinha, nossa, era meu prato predileto quando eu era criança. Até hoje eu como, né? Mas eu não ligava tanto pra carne, essas coisas, né? Minha mãe brigava pra eu comer, mas hoje eu aprendi, né? E é muito bom. Mas é isso, gente. A gente tem que agradecer a Deus pelo que nós temos que agradecer por tudo aquilo que Ele nos permite, né? Nos proporciona. E sempre acordar grato, sempre ter um relacionamento íntimo com o Pai, segui-lo, porque muitas pessoas estão fazendo isso e proclamando o Evangelho pelo mundo para que a volta de Cristo aconteça logo. Se esse vídeo te edificou, peço aqui que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho,
compartilhe para um amigo para ele também escutar essa mensagem e deixe aqui o seu comentário, principalmente se você tiver um testemunho para contar, porque eu sei que o seu testemunho vai edificar a minha vida e vai edificar a vida das pessoas que vão acessar esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe. Tchau!